E agora, uma mensagem de fé para o seu coração, com o pastor Lourival Pereira. Abra a sua Bíblia, Atos 26 e 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Amém? Eu quero falar sobre o tema razões por que pessoas não aceitam a Cristo. Quando você lê o Novo Testamento, você percebe que ao estudar, ao ler, você passeando pelas Sagradas Escrituras no Novo Testamento, você percebe que algumas pessoas, elas rejeitaram a Jesus. Elas não se deram a Cristo, ouviram o Evangelho, ouviram a palavra de salvação, ouviram falar do amor de Jesus, mas algumas delas não se renderam, não quiseram, não abriram o coração, não se entregaram a Cristo, não aceitaram a Jesus como o seu Salvador. Apesar de gostarem, de admirarem o Senhor, mas não se renderam, não chegaram ao ponto de dizer: Senhor, entra na minha vida, reconheço que Tu és o meu Salvador, a partir de hoje a minha vida vai ser Tua, vou andar contigo todos os dias da minha vida. Mas pelo contrário, algumas pessoas simplesmente disseram não para Ele. Não te queremos, não queremos o Senhor, não queremos que o Senhor seja o nosso Salvador. E cada um com as suas razões, com os seus motivos. Mas antes de eu falar sobre essas razões, por que as pessoas não vêm a Cristo, não aceitam a Cristo, eu quero introduzir dizendo por que você tem que vir a Cristo. Por que você precisa de salvação? Salvação de quê? Para quê? Para que Jesus? Para que eu aceitá-lo como o nosso Salvador? Em Apocalipse tem um versículo muito forte que diz: aquele que não foi encontrado escrito o seu nome no livro da vida, esse foi lançado no mar, no lago de fogo e de enxofre, é saber, a segunda morte. Salvação tem a ver com a vida eterna, com a eternidade. Salvação tem a ver com a vida após a morte também. Ninguém aqui vai terminar, vai apagar num funeral, num velório, numa sepultura. A Bíblia fala claramente que existe vida após a morte. Isso está explicado de uma maneira muito explícita na palavra de Deus. E para onde a gente vai? Para onde você vai? Para onde eu vou? Será que podemos ter a certeza sobre a vida após a morte? Claro que podemos ter. Deus não iria nos criar sem passar para nós as informações a respeito da vida terrena e da vida eterna. E a Bíblia diz claramente que tem vida após a morte. Agora, para onde a gente vai? E o que é preciso para ir? Então, todos nós aqui temos que entender isso. Nós não iremos acabar num velório. Mas a Bíblia pode também nos dizer para onde nós vamos. E para onde a gente vai? Depende. Jesus falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho da salvação. Só Jesus Cristo salva. Foi Ele que deu a vida dele por mim e por você. Foi Ele que pagou pelos nossos pecados. Foi Ele que bradou da cruz dizendo: está consumado, está pago. Esse é o plano divino para a salvação, para qualquer um que deseja a salvação. Esse é o plano dele.
Essa é a parte dele. Ele deu o seu filho, morreu pelos nossos pecados, derramou o seu sangue, pagou pelos nossos pecados. Cabe a mim e a você aceitá-lo ou rejeitá-lo. A decisão ela é nossa. A escolha é nossa. Ele nos convida, ele nos propõe, ele nunca impõe, ele apenas chama, convida, usa pessoas, circunstâncias, situações para atrair o nosso coração, para que sejamos dele, mas a resposta final sempre vai ser sua e minha. Então a salvação está em jogo, a nossa eternidade. Quando os discípulos começaram a ouvir falar sobre que Jesus iria morrer, eles começaram a ficar tristes, sabendo que o seu herói iria morrer. Mas Jesus falou para eles: fiquem, não temais, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Ele foi preparar lugar. E nesse momento ele está preparando a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Para quem deseja ir. Mas para que você não erre o caminho é Jesus. Sabe aquela história que se diz por aí que todos os caminhos levam a Deus? Isso é uma mentira. A Bíblia não diz isso. Não existe vários caminhos para a salvação. O único caminho é Cristo. É por isso que você não pode fugir dele. Você sai na rua, alguém te entrega um folheto, você liga a televisão, lá se fala de Jesus, liga ao rádio, se fala de Jesus, vai ao cinema, se fala de Jesus. Jesus está sempre chamando, porque hoje ele é Salvador. Mas haverá um dia que ele será juiz. Vai chamar a rapaziada toda. Então hoje ele é Salvador. Quer salvar a mim, salvar você, mas para que isso se complete, o plano da salvação, nós precisamos dar a ele uma resposta, se queremos ou não. Agora, quais são as razões pelas quais alguém diz não para Jesus? Quais foram as razões que encontramos na Bíblia Sagrada de pessoas que ouviram falar dele, estiveram com ele, como o caso de Judas? Judas andou com Jesus, almoçou com Jesus, jantou com Jesus, viu Jesus pregando, ensinando, curando, libertando, esteve com ele, mas Judas não quis, decidiu traí-lo, decidiu andar sem ele, decidiu rejeitar a salvação. Então, quais as razões pelas quais uma pessoa não aceita Cristo? Primeira razão é a presunção. O que é a presunção? Numa linguagem bem popular, é o cara se acha. Ele acha que não precisa. Afinal de contas, ele não é uma má pessoa. Afinal de contas, no dia da sua morte, se for num dia bom, ele vai, pelo seu mérito, porque é uma pessoa boa, vai ter a sua salvação. E isso não é verdade. Todos nós aqui somos pecadores. A gente acerta e a gente erra. Quer ver uma coisa? Quem aqui já acertou? Pastor, tem um dia que eu acertei. Levante a sua mão e diga amém. Quem aqui já errou? Todos nós erramos. Isso nos faz pecadores. Por causa disso nós precisamos de um Salvador. Mas às vezes a presunção nos faz não sentir a necessidade de ser salvo. O orgulho, a soberba, a pessoa começa a fazer avaliações, fazer conta de quantas esmolas deu, quantas coisas fez de boas, as caridades, as boas ações, e ele acha que isso vai dar a ele a garantia da sua salvação, porque afinal de contas ele é o cara. Se isso fosse verdade, Jesus não morreria por nós. Ninguém chegará ao céu por mérito próprio. Eu não mereço o céu, você não merece o céu. Salvação é graça, é presente de Deus, é um favor que a gente não merece, é bênção de Deus para nós. Então a presunção, tem muita gente que não entra numa igreja porque tem a presunção, eu não preciso. Para quê?
Então, essa presunção tem feito muitas pessoas não quererem Jesus. Isso é um engodo, é um engano, é um equívoco. Todos nós precisamos dele. E tem uma passagem bíblica de duas pessoas orando. Olha como a presunção é algo perigoso. Tinha lá um publicano, pecador, dizendo: Senhor, ele batia no peito, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável pecador, eu preciso de salvação, Senhor, me ajuda. Do lado dele tinha outro cara, o fariseu, dizendo: Senhor, graças te dou que eu não sou igual a esse cara. Está na Bíblia. Em Lucas 18 você encontra essa parábola. Um reconhecendo que não prestava, e outro dizendo, olha, por presunção, que não era como pecador. E muita gente vai perder a salvação por causa dessa presunção. Quando alguém tem a presunção de merecer a sua salvação, está simplesmente liquidando o valor do que Cristo fez na cruz. Segunda razão por que alguém não vem a Cristo: por causa de pessoas. Tem muita gente que não entrega a vida a Jesus, sabe que Ele é o Senhor, sabe que Ele é o Salvador, mas quando ele pensa, a rapaziada que ele anda, os companheiros de trabalho, do colégio, ele fica pensando nessa turma e diz: ah não, eu gosto de Jesus, é o Salvador, mas o pessoal não vai livrar minha cara. E não vai mesmo. Me lembro uma vez, eu tinha 2 meses de cristão, desci do ônibus com a Bíblia na mão, quando eu olho para a esquina da rua do conjunto que eu morava, estava toda a galera lá. Disse: meu Deus! Eu fui chegando e começou a zombaria, as brincadeiras a respeito da minha fé, da minha crença. E tem muita gente que não se rende a Cristo por pessoas que você vai ter que se explicar, por medo de pagar mico, de ser alvo de zombaria, de chacota, mas não tem jeito. Uma das heranças de quem entrega a vida a Jesus é isso. Eu não vou lhe enganar. Se você entregar a sua vida a Jesus hoje, e a tua turma descobrir isso, ou teus parentes, teus amigos lá do trabalho, do colégio, pode esperar que você vai penar. Mas não tem jeito. Não é à toa que Jesus falou assim: aquele que tiver vergonha de mim, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, naquele dia eu vou dizer para o meu Pai: esse aí é meu, esse aí é meu, esse me honrou, esse me serviu, esse se expôs, esse se entregou por mim, esse se declarou meu. Não existe agente secreto de Jesus. Não existe essa fé que muitos dizem: não, eu tenho Jesus aqui dentro. Não tem não. Que quem tem aqui dentro, deixa ele fluir, deixa ele aflorar, deixa ele brotar, deixa ele aparecer, deixa as pessoas saberem que nós amamos esse Jesus maravilhoso. Então muitas pessoas não vêm a Cristo por causa de gente, de sócio, de companheiro, de parceiro, para querer não se expor. Mas ele frequenta a igreja, mas não decide ir por Cristo por causa de pessoas. Terceiro lugar, terceira razão por que algumas pessoas não vêm a Jesus, não entregam a sua vida a Jesus, é por causa da procrastinação, que é o adiar a decisão. Como tem pessoas que dizem: não, hoje não, mas domingo eu vou. Não, domingo não, mas mês que vem eu vou. Mês que vem, esse ano eu não sei, mas ano que vem é o meu ano.